Bem, pessoal, aqui é o professor Marcelo Neves novamente, em mais uma aula de Windows Server 2008. Dando continuidade à aula anterior, nós vimos que a interface de rede interna, ela não tinha conseguido levantar. Ela não conseguiu levantar, pessoal, pelo motivo que tinha uma segunda máquina virtual ligada e fez com que entrasse em conflito o endereçamento 192.168.10.1. Então, por isso que a interface não levantou. Então, no momento que eu desliguei a outra máquina virtual, essa interface automaticamente ela entrou em ação, tá? Então, agora ela está totalmente configurada e a gente pode dar continuidade nas instalações de serviço. Bom, a gente já fez as instalações, né, as configurações iniciais, e agora a gente pode instalar os primeiros serviços, né? Notem que eu tenho aqui no meu canto esquerdo funções e tenho recursos. Funções, pessoal, são os serviços principais de um servidor. E recursos são os itens adicionais que eu instalo em funções. Então, eu vou selecionar funções e vou adicionar função. Ele abre o assistente, né, para fazer a instalação dos principais serviços do Windows Server 2008. Vou clicar aqui em próximo e eu vou instalar alguns serviços que são vitais para o funcionamento e depois para a instalação do domínio. Vou selecionar serviços de AD, ok? Ele vai me pedir para adicionar esses recursos do framework .NET. Eu clico em adicionar e serviços de arquivo. Depois para a gente fazer a instalação do nosso servidor de arquivo corretamente. Então, clico em próximo, próximo novamente e próximo novamente. Bom, o que acontece? Como eu estou instalando o servidor de arquivos, ele me abre outros itens que eu posso instalar depois com a opção recursos. Nesse momento, eu não vou instalar isso aí, mas se eu quisesse já instalar algum serviço, eu poderia. Então, eu vou clicar aqui em próximo e instalar. É importante entender, pessoal, que depois desses serviços instalados e com a instalação do Active Directory, juntamente com o seu controlador de domínio, a inicialização da máquina vai ficar um pouco mais lenta. Isso é normal. Então, notem que a instalação é relativamente rápida e depois da instalação, ele vai me dar uma mensagem que eu tenho que executar o aplicativo DC Promo, onde eu vou promover a minha máquina num controlador de domínio. Essa primeira parte ela é bem rápida. Já o controlador de domínio é um pouco mais demorado. Notem que já está acabando. Ó, já deu tudo, né? Já fez todas as instalações, tudo foi bem sucedido. Vou clicar aqui em fechar. Tudo foi corretamente instalado. E agora eu tenho condições de instalar o meu controlador de domínio. Então, vou clicar aqui em funções novamente, adicionar, próximo, e aí eu tenho ali, ó, serviços de domínio do Active Directory. Clico nele, próximo, próximo e instalar. Agora eu consigo fazer a instalação do controlador de domínio. Só que, claro, eu tenho que lembrar que depois eu tenho que executar a aplicação. Ó, instalação bem sucedida. Só que, ó, use o assistente de instalação de domínio Active Directory, dcpromo.exe, para tornar o servidor um controlador de domínio totalmente funcional. Então, vou clicar em fechar, vou fechar o Server Manager, vou aqui em iniciar, executar e vou digitar dcpromo.exe. dcpromo.exe, agora eu clique em OK, ele vai abrir o assistente. Vou colocar aqui instalação em modo avançado. Coloquei instalação em modo avançado. Vou clicar em avançar. Avançar novamente. Vou criar um novo domínio. Ó, criar um novo domínio em uma nova floresta. Clico em avançar. Aqui eu tenho que colocar
o nome de domínio totalmente qualificado. O ideal é que vocês não coloquem um domínio existente para evitar conflitos, né? Então, eu vou botar aqui técnicos.net. Botei o domínio técnicos.net, que depois ele vai trabalhar juntamente com o hostname da máquina, que é SRV1. Então, deixei técnicos.net, clique em avançar e ele começa a fazer a instalação do Domain Controller. É importante observar que esse vídeo não está sendo editado, ele está em tempo real. Essa configuração da máquina, a configuração de RAM dela é em torno de 1.2 da máquina virtual, de 1.2 de RAM. Então notem que ela é bem acessível, rápida, né? Olha, o nome NetBIOS, né? NetBIOS. Isso aqui antigamente era utilizado para máquinas mais antigas, para resolver os nomes relacionados a ele. Hoje eu não tenho tanta necessidade de trabalhar com esse nome. Vou deixar o nome escolhido pelo sistema. Clique em avançar. O nível funcional eu vou trabalhar no Windows Server 2008 R2, que é a versão que eu estou trabalhando. Não vou trabalhar em nenhuma mesclagem mais antiga. Vou clicar em avançar. Agora ele está fazendo aquela verificação de DNS, por isso que o apontamento do DNS nas nossas configurações é importante estar apontando para ela mesmo. Nesse ponto, se vocês não configurar o DNS correto, ele provavelmente irá dar erro. Por isso, aquelas configurações iniciais são tão importantes. Terminou a verificação, agora ele vai dar andamento na instalação e configuração do DNS. Não foi possível criar uma delegação de servidores DNS, porque não é possível encontrar uma zona autoritativa para ele. Não execute do servidor Windows DNS. Esse erro é comum, tá? Então é só digitar sim, ele vai dar andamento. Eu não costumo alterar os diretórios padrões onde salvo os arquivos, então só clique em avançar. Essa senha de configuração de base, vocês pode ser uma senha diferente do administrador ou a mesma, tá? Esse aqui é uma senha para restauração de serviços diretórios, caso haja algum tipo de problema. Então, clique em avançar, avançar novamente e ele continua a instalação. Eu posso marcar ali a reinicializar ao concluir. Quando ele concluir, ele já vai inicializar. Isso eu tenho que fazer de qualquer maneira, tá, gente? Depois que instala o serviço de controlador de domínio, eu sou obrigado a reinicializar. Na verdade, todo o serviço do Windows Server, o ideal para poupar tempo e verificar também erros, é interessante que a gente faça essa verificação se realmente para evitar que tenha qualquer tipo de problema, é interessante reinicializar o sistema, tá ok? Então ele está criando todas as partições necessárias, fazendo todas as configurações pertinentes ao serviço. A instalação é relativamente rápida. E a partir de agora, depois dessa instalação, eu tenho condições de fazer um gerenciamento mais eficaz em meus computadores, usuários e demais itens, os demais objetos de rede que pertencem ao meu sistema. A importância do Active Directory, pessoal, o item principal é o gerenciamento, a facilidade. O serviço já está reinicializando e a gente já vai notar algumas diferenças, inclusive
na inicialização do serviço. Então, agora é uma inicialização um pouco mais lenta, mas é plenamente normal. Então, notem que realmente já ficou bem mais carregado do que as inicializações anteriores, né? Então, já está carregando o sistema. Depois, no próximo vídeo, pessoal, já vamos fazer a criação de usuários, grupos e unidades organizacionais e vamos colocar essa máquina no domínio, a máquina cliente, tá? Então, a gente está trabalhando com o Windows XP, por ser uma máquina mais leve e uma máquina virtual um pouco mais leve e não exigir tantos recursos da máquina. Então, está carregando. Notem que realmente ficou mais pesada a inicialização. Porém, depois de carregada essas configurações iniciais, o funcionamento se torna normal, tá, pessoal? É só a inicialização mesmo que se torna um pouco mais lenta. Depois, o funcionamento é totalmente normal. Então, nesta configuração, o que a gente fez nesse vídeo? A gente fez a instalação do servidor de arquivos, a instalação do serviço de ADDS e a gente também fez a instalação do controlador de domínio, tá? Então, já está pronto para inicializar, colocar a senha administrativa. A máquina subiu, ele vai abrir o Server Manager, o gerenciador de servidores, com os serviços já em ação. Então, agora, ó, notem que eu já tenho os serviços já instalados. Então, ó, eu tenho mais um serviço, o serviço de domínio do Active Directory, né, feita a instalação. O servidor de DNS, tá? Então, estão todos os serviços funcionando perfeitamente. E o servidor de arquivos, tá ok? Todos os serviços estão instalados. Então, se a gente for nas ferramentas agora administrativas, vai ter um item muito importante: usuários e computadores do Active Directory, aonde nós vamos poder lidar com os nossos objetos, né? Os objetos são tudo que compõe, tudo que estão presente nesse nosso domínio. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho os computadores que depois vão pertencer a esse domínio. Eu vou poder trabalhar com os usuários, grupos e assim por diante. Ok? Mas isso fica para a próxima videoaula. O professor Marcelo Neves, desejando um bom dia a todos.
Até mais.